Preciso confessar que esse se tornou um dos meus clássicos favoritos da vida. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo, e antes de começar esse vídeo de fato, eu já te aconselho a pegar um chá, um café, uma água, um suco, porque a gente vai conversar e muito sobre Drácula. E daí provavelmente você vai estar pensando, poxa Thaís, eu já assisti todas as adaptações que existem, eu já conheço Drácula de todos os filmes, porém, se você nunca leu este livro aqui, você não faz ideia do que essa história pode te oferecer. De uma forma muito simples e direta, eu posso te dizer que Drácula é a luta de um grupo de pessoas contra o vampiro mais famoso que existe. Basicamente, uma luta do bem contra o mal. E essa história, ela é contada de forma epistolar, ou seja, a gente tem diários, cartas, documentos, jornais, enfim. Eles são todos datados e a gente consegue comparar o que estava acontecendo em um momento e no outro, enfim. Você pode fazer isso ao longo da história e descobrir muitas coisas. Mas o mais legal desse formato é porque a gente consegue descobrir o que os personagens sentem, o que eles querem passar, a gente consegue perceber o que o personagem quer fazer, qual é a motivação dele. E é isso que torna essa história tão especial, uma construção tão incrível e famosa como a gente tem hoje em dia. E muito, muito diferente das adaptações que a gente vê, as mulheres aqui, elas não são sensualizadas, principalmente a Lucy, que é mostrada sempre como a mais sedutora. Aqui na história, ela é vista como super doce, compreensiva, uma amiga muito leal, enfim. E os homens, eles veem as mulheres aqui como seres que têm nervos frágeis ou então que não têm cérebro de homem para cooperar nas buscas pelo Drácula. E a gente acaba percebendo que a Mina, que é a minha personagem favorita, eu preciso dar um destaque para ela aqui, que ela é extremamente perspicaz e faz toda a diferença para a história se desenrolar como ela se desenrola, e ela acaba se mostrando uma pessoa, como o próprio Van Helsing diz, uma pessoa que tem um cérebro de homem. Então a gente acaba percebendo que existem essas questões da época, mas existe também um livro que foi publicado na virada do século, em 1897, onde, como a própria Mina diz, existe a nova mulher, e a gente acaba vendo a força dessa nova mulher aí. Eu acho que por causa das infinitas adaptações que a gente tem dessa história, a gente acaba criando em nosso imaginário uma figura do Drácula já pré-determinada, mas eu arrisco dizer que nenhuma dessas adaptações trouxeram a profundidade que esse livro tem, sabe? As entrelinhas dele, a gente consegue perceber e imaginar várias e várias coisas que estavam acontecendo na época. E é muito interessante ver a figura do próprio Van Helsing aqui. Ele é um cara que estuda muito, ele é um cientista em várias áreas, porém, ele mostra exatamente essa dualidade que existe entre o científico e o sobrenatural. É uma coisa muito interessante de se ver na figura dele. Ele mesmo fala que muitas pessoas enxergam coisas e outras não, e sempre vai ter mistérios nessa vida. Isso é muito incrível porque Drácula é o tipo de livro que sempre vai ser pesquisado, sempre vai ter pesquisas e mais coisas novas sobre ele, porque cada vez que você lê, você vai ter uma ideia diferente, uma interpretação diferente, e ele pode ser a metáfora para muitas coisas. Por exemplo, a figura do vampiro aqui a gente pode relacionar com essa falta de humanidade, sobre outras pessoas querendo dominar o outro, pessoas querendo crescer, sugando e destruindo o outro. Além disso, a gente consegue perceber que ao longo da história, nessa época, as pessoas percebiam que o sangue era aquilo que dava vida. E o mais curioso é que a gente tem um personagem aqui, que é o Renfield, ele vivia num manicômio, onde ele diz exatamente isso, que o sangue é vida, e ele fazia com que um animal comesse o outro e comesse o outro, para que ele pegasse a força vital desse animal e ficasse mais forte, digamos assim. Além disso, os vitorianos, eles viam essa questão do sangue como algo sobre pertencimento, digamos assim. Então é uma questão muito forte. Além, é claro, das epidemias que a gente tinha na época, não só de cólera, mas também de doenças sexualmente transmissíveis. E eu acho que, digamos assim, através desses dois pontos que eu destaquei, vale muito a pena a leitura, e eu espero que você tenha ficado curioso ou curiosa para ler. Porém, como eu disse, nenhuma adaptação que eu assisti fez jus à profundidade que esse livro tem, porque a cada página você reflete sobre alguma coisa, existe alguma metáfora, as entrelinhas são recheadas de coisas para você pensar e refletir, principalmente sobre a época. Mas, como eu disse, se você ainda não está convencido ou convencida, eu vou te dar alguns motivos para você ler esse livro. E eu acho que o primeiro deles é que esse livro aqui, esse personagem, é basicamente uma enciclopédia daquilo que a gente vai esperar de outros vampiros, sabe? Quando a gente pensa sobre um vampiro se transformando, a gente tem isso aqui. Quando a gente pensa sobre um vampiro lidando com elementos da natureza, a gente tem isso aqui também. O outro motivo é que eu anotei muitas coisas sobre a história. Eu acho que Drácula vai ser um livro que vai ficar presente na minha vida por
muito tempo e é um livro que eu quero muito reler, muito mesmo. E tem coisa que eu anotei que eu ainda não consegui pesquisar, provavelmente eu vou encontrar outros livros falando sobre. Então assim, é muito justo que esse livro aqui seja o mais famoso sobre vampiro, porque, de verdade, como eu disse, tem uma profundidade muito incrível. E o terceiro motivo é que parece um livro grande, parece um livro denso, porém não é. É um livro que você vai ler muito rápido, que vai te prender, apesar de ser um clássico, fica aí a dica. E eu acho e arrisco a dizer que a tradução colaborou muito pra isso. A tradutora desse livro aqui é uma das maiores conhecedoras que a gente tem no Brasil de Drácula, e ela fez um trabalho muito incrível na tradução, porque você consegue ver uma fluidez muito gostosa na leitura. A gente tem o personagem do Van Helsing, que ele fala com o inglês ali mais truncado, e a gente tem isso na tradução. As notas de rodapé são incríveis, fora que os extras... Sério, eu não preciso nem falar nada. Os extras são a cereja do bolo, digamos assim. A apresentação da tradutora é uma coisa incrível. Eu já comecei a anotar coisas a partir dali. Então, assim, é um livro que vale muito, muito a pena você ter, de verdade. Drácula se tornou um dos meus clássicos favoritos da vida, com certeza. E aqui a gente não tem uma história que é sanguinária, de terror, que te assusta. Pelo contrário, aqui a gente tem um grupo de pessoas tentando lutar contra um ser que, digamos assim, é superior a elas, e elas usam da inteligência e perspicácia que existe para conseguir enfrentar esse ser. E assim, fora que existem várias metáforas pra gente pensar, refletir sobre tudo o que acontece, e sim, é favoritadíssimo, 5 estrelas, coraçãozinho pra sempre. É um livro que eu quero reler muito em breve. Bom, me conta aqui nos comentários, antes de você ir embora, se você quer muito ler esse livro, o que te desperta nele essa vontade de ler. E caso você já tenha lido, me conta também o que você mais gostou dessa história e o que você destacaria pra quem ainda não leu, ler também. Me conta aqui que eu quero muito saber, ok? Então é isso, caso você queira comprar o livro, o link pra comprar vai estar aqui no box de informações, e comprando por esse link você me ajuda muito. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta de falar sobre livros, a gente precisa conversar mais. E também me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!